Bom, pessoal, então vamos finalizar a aula de Descartes. Estou aqui numa outra cena, não é? Para poder garantir que a aula seja transmitida na medida em que eu tenho aqui algumas dificuldades com a internet e tudo mais. Vejam só, gente, a gente estava falando das ideias adventícias e das ideias imaginativas, finalizando a explicação, apontando que essas duas ideias são duvidosas, enquanto as ideias inatas, como claras e distintas, portanto, ideias que levam ao conhecimento, que levam à verdade. A última parte da aula vai discutir o método cartesiano, um método de construção, desconstrução, de análise das ideias, inclusive de análise do raciocínio, de organização do raciocínio. Então olhem só, gente, eu vou ter as ideias, eu vou ter 4 partes no método, 4 regras. A regra da evidência, a regra da análise, a regra da síntese e a regra da enumeração. É muito simples, vamos entender. Então, eu tenho uma ideia. A regra da evidência, que é a primeira, diz assim: será que é uma ideia inata? Se for uma ideia inata, ela tem que ser clara e distinta. Basta que eu verifique, então, se há clareza e distinção nessa ideia. Se houver, acabou. É uma ideia genuína, verdadeira, pura, não há o que se fazer. Se não for uma ideia inata, eu vou para a segunda parte do método, que vai falar da regra da análise. Olha só, gente, a palavra análise, lise é quebra, ana é partes. Se não é uma ideia pura, é uma ideia mesclada, é uma ideia que é um mix de características. Então eu vou quebrar esta ideia em partes. Análise, lise quebra, ana parte. Quebra essa ideia em partes e eu vou ter então ela esmiuçada. Depois que eu fiz isso, eu vou para a terceira parte do método, que é a regra da síntese. Eu vou reordenar estas partes de modo que eu consiga olhar todas, entender todas e organizá-las, deixá-las mais fáceis de entendimento. Fiz isso, eu compreendi como esta ideia se articula e eu vou para o quarto passo do método, a regra da enumeração. Muito simples. O que é a regra da enumeração? É conferir se eu seguir os outros passos da forma adequada. Trata-se de uma ideia inata, regra da evidência? Não, não se trata. Ok, vamos para a regra da análise, vamos decompor esta ideia. Vamos agora reordená-la, regra da síntese. Regra da enumeração, que é a última, então confiro se eu fiz tudo certinho, conferi, pronto. Então tenho aqui um método cartesiano aplicado da forma adequada, consigo ter um entendimento acerca da ideia. Finalizamos assim a aula 5 a respeito de René Descartes, o racionalismo. Avancemos então para empirismo. Tá bom, gente? Já voltamos aqui então no próximo vídeo. Beijo!